Precisamos saber onde procurar o socorro, a ajuda que precisamos. Ontem mesmo, uma senhora mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp, porque ela achou meu número na internet, está vinculado com as informações da igreja, e ela achou e ela encaminhou uma mensagem pedindo sobre a igreja. Ela mora em outro estado. Isso acontece bastante, tá? Pessoas querendo ou pedir assim esmolas ou vender alguma coisa, mas esse caso era um pouco diferente. Ela mora em outro estado e pediu que eu orasse por ela, porque ela queria vencer a depressão e ela queria também crescer espiritualmente. Eu perguntei para ela se ela tinha uma igreja saudável que ensinava para ela a palavra de Deus, pois eu achei um pouco estranho. Não sei como isso é para vocês, mas eu achei um pouco estranho. Eu não sei se vocês mandam mensagens para pastores alheios em outros cantos do país ou não, mas parece às vezes ser mais fácil pedir oração de um pastor de longe, que não nos conhece, do que nos submeter a uma igreja local, ao corpo de Cristo. Desejar que as pessoas ao nosso redor trabalhem em nossas vidas. Amados, a verdade é que Deus quer usar a sua palavra no contexto da igreja local para tratar da nossa depressão, ansiedade, raiva, dificuldade que temos para perdoar, inúmeros problemas que surgem por causa do pecado. Deus fez com que, por meio da palavra dele, no contexto da igreja local, que sabemos como tratar destas coisas. Por isso que a Bíblia diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, para que, cantando uns aos outros, ensinando uns aos outros, exortando, aconselhando uns aos outros no Senhor, crescemos a forma que é saudável, como Ele desenhou. Isso é uma boa lembrança para nós, pois, amados, não conseguimos viver nossa vida cristã na base de vídeos de YouTube, e eu digo isso com plena convicção numa transmissão ao vivo no YouTube, próprio YouTube. Isto não é a forma que Deus designou para nós crescermos. E além destes momentos de ensino formal que nós temos, o contato que temos um com o outro, a comunhão, às vezes quando somos repreendidos, tudo isso serve para nosso crescimento. Uma das outras coisas que como igreja procuramos fazer é oferecer para os irmãos material, recursos bons que tratam dos problemas que são comuns da nossa vida. Nós temos uma biblioteca cheia de livros, não é cheio, mas assim, uma bibliotequinha com vários recursos bons. Creio eu que temos que trata de uma das questões que está perturbando o seu coração hoje. E uma hora gasta numa boa leitura assim vai fazer muito mais para você do que 20 horas no TikTok ou nos podcasts da vida. Uma hora numa boa leitura vai fazer melhor para você do que tantas horas naquele rolê infinito do celular. Então, que a palavra de Cristo possa habitar em nós
ricamente. No estudo de Romanos, nas quartas-feiras, chegamos no capítulo 10, com a licença dos irmãos que já ouviram isso na tela diante de nós, é Romanos 10, versículos 6 e 7, que dizem: mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Paulo está a dizer que não devemos buscar alguém que possa descer do céu. A fé que nos foi dado quer dizer que não precisamos que mais alguém volte da morte para nos falar daquilo que tem lá. Não sei se você já sonhou com uma nova revelação, ou já sonhou achando que Deus estava querendo te mostrar ou falar alguma coisa por meio do seu sonho. Eu já pensava assim: puxa, seria legal se Deus falasse comigo como Ele falou com os profetas, com os apóstolos. Eu pensando comigo mesmo, assim não poderíamos, assim eu poderia, ou assim, se você pensou assim como eu, não poderíamos silenciar aquela dúvida, ou vencer de vez aquele problema que nós temos. Versículo 6 e 7, versículo 6 é usada, porque às vezes achamos que se poderíamos subir ao céu e ter alguma informação de lá, e daí voltar para esta vida, que a gente teria então a informação que está nos faltando, que estamos precisando para a nossa vida. Quem sabe a gente consegue trazer alguém conosco que nem o próprio Messias. Isso é versículo 6. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto. E versículo 7 é semelhante. Cara, a morte é um grande mistério. Não seria interessante se alguém voltasse da morte para nos falar da luz que viram no túnel? Não seria legal se alguém voltasse para nos dizer, para que a gente pudesse ser orientado de como devemos nos preparar para aquele momento nosso, quando vemos a luz no fim do túnel escuro? Não sei se é assim que vai. Em versículo 8, na sequência de Romanos 10, diz assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de você. Por isso que não precisamos subir lá no alto ou descer para a morte para buscar outra palavra. A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, qual palavra é esta, Paulo? Isto é, a palavra de fé que pregamos. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos, acreditava que não precisa de mais alguém e poderia voltar do céu, voltar da morte para nos dar uma palavra, porque Ele já falou para nós toda a informação que precisamos ao respeito da morte e do céu. Ele está a dizer para nós: basta crer na mensagem que já temos. Meus amados, eu digo isso com todo o amor no meu coração por vocês.
Mas isso quer dizer que quando aquela pessoa chega na sua frente para te dizer que ele ou ela conseguem dizer para você o que significa seu sonho, eles estão viajando fora da fé que pregamos. Não é preciso nada mais. A palavra está perto de nós. Já ouvimos esta pregação. Já temos o que necessitamos. Então, não precisamos gastar nosso tempo com vídeos na internet. Não precisamos pagar mais a psicóloga. Não saímos atrás de outras revelações, enquanto a informação que precisamos para esta vida e para a eternidade já está perto de nós. Não sei. Será que nós não somos preguiçosos? Será que nós não somos preguiçosos? É mais fácil postar uma frase bonita do que tentar entender Romanos 10 e aplicar as verdades de Romanos 10, por exemplo, à nossa depressão. É mais fácil postar uma imagem bonitinha do que tentar trabalhar para entender o que esta palavra tem a dizer sobre a minha vida. Mas, meus amados, esta palavra nos prepara para viver e também nos prepara para morrer. E assim no caminho nos liberta de tivermos que correr atrás de coisas passageiras, brigando por poder, querendo fazer tudo em dinheiro, falando em preparação para a morte. Poxa, até mesmo a funerária quer nos vender um plano, quer fazer um comércio da nossa morte. Mas há uma perspectiva bíblica sobre a morte que nós precisamos. Há uma perspectiva bíblica sobre a morte que nós precisamos. E temos cantado esta perspectiva hoje à noite, não é? Os cristãos conseguem escrever as linhas mais belas sobre a morte. Compara uma vez uma música sobre morte como as que nós cantamos hoje à noite e as músicas sobre a morte que o mundo oferece. Não tem comparação. Nós conseguimos escrever as linhas mais lindas quando refletimos sobre aquilo que a palavra diz para nós a respeito da morte. Estas linhas que estão na tela foram escritas por Brett Perkins. Ele escreveu assim: se não fosse pelo Senhor e sua promessa, morrer me levaria a temer. Me apegaria aos tesouros da vida, pensando que por aqui ia perder. Mas, por causa do Senhor, vou para o céu. Lá, o seu lar, os santos encontrarão. É lá que seu Redentor contemplarem, e ao Cordeiro que morreu cantarão. Oh, por causa do Senhor, vou para o céu. Que dia glorioso será, quando meus olhos verem a sua face. Ele a si mesmo me receberá. Se não fosse pelo Senhor, nada teria. Mas com Ele, tudo que é dele é meu. Perspectivas sobre a morte. Será que podemos confiar naquilo que o Senhor falou?
Será que podemos confiar na palavra do Senhor quando Ele nos falou sobre a morte? Jesus falou muitas coisas. Como que a gente pode saber que Ele falou a verdade? Não sei se você lembra aquela vez quando Jesus curou o paralítico em Marcos 2. Lembra aquela história onde os amigos do paralítico o baixaram pelo teto da casa onde Jesus estava ensinando? E Jesus nos perguntou para as pessoas ali naquele dia se era mais fácil dizer seus pecados estão perdoados do que dizer levante-se, tome o seu leito e ande. O que é mais fácil dizer? Então, para mim, é muito mais fácil dizer seus pecados são perdoados, porque pelo menos não vai ter alguém que pode provar ao contrário. Mas Jesus curou aquele rapaz, lembra daquela história? Ele diz: eu vou curar este rapaz para que vocês podem saber que eu tenho poder também para perdoar os pecados. Vou lembrar a mulher de Lucas 7 que chegou à janta sem convite. Ela começou a chorar e lavar os pés de Jesus. E se fosse na minha casa, eu ficaria constrangido, com certeza, como o anfitrião da janta ficou. Mas o Simão não havia entendido o motivo da adoração extravagante desta mulher. Quem é de Deus, ele pensou, não se associa como uma mulher desta. Mas Jesus explicou para Simão não somente que ele merecia esta adoração, a adoração dela, mas o porquê da sua emoção tão forte. Lembra o que ele falou? Ela amou muito, porque ela foi muito perdoada por Jesus. Pelo menos é assim que Jesus interpretou a situação naquela janta. Será que Jesus falou a verdade? Os discípulos não eram muito diferentes do que Simão naquela festa, naquela janta. Eles viveram com provas diárias da divindade de Jesus, mas as suas cabeças estavam cheias de sonhos de poder, de riqueza, de fama. A sua preocupação entre si, que era quem entre eles teria mais autoridade, quem sentaria nas primeiras cadeiras. Por isso, quando Jesus falou para eles: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos, eles não compreenderam. Isso é Marcos 10, 45. Servir, resgatar, estas palavras não estavam nos seus planos. Eles queriam ser servidos, não queriam servir, e assim vai. Lembra quando Jesus chegou em Betânia, na casa de Marta e Maria, depois que seu irmão Lázaro morreu? Esta história acontece em João 11. Marta perguntou por que Jesus havia demorado, pois ela estava convicta de que Jesus poderia ter vencido a doença que matou seu irmão. Mas a morte, ela não tivera a mesma certeza que Jesus podia vencer a morte. E como os onancistas nos lembraram semana passada, Jesus tem a ousadia de dizer, em João 11, 35, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Uau!
Isso é muito lindo em termos filosóficos, não é? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Uau! Mas Lázaro estava naquele sepulcro ainda. Então estamos com esta enigma. Quando chegamos ao fim com Jesus esmagado, morrendo, pendurado na cruz. Ele está lá, morrendo, vencido, seu corpo quebrado, o sangue correndo. Ele não tem nenhuma aparência de um salvador, de um resgatador. Que vida é esta que é da ressurreição, se ele está ali pendurado? Será que o perdão que ele ofereceu para aquela mulher também vai morrer com ele? Será que aquele rapaz que voltou curado e perdoado, então pelo menos ele está curado, mas agora morreu também? O seu perdão? Estamos aqui para falar de morte. Irmãos, saiba que aquele que está sem Cristo, aquele que vive sua vida sem o Senhor, o dia da sua morte vai ser o seu pior dia. Aquela pessoa sem Cristo pode estar vivendo no meio das mais difíceis circunstâncias, mas isto não é nada em comparação ao que acontece quando o seu coração para de bater e seus pulmões não mais puxam o ar, como aconteceu com Jesus naquela cruz. Quando nós morremos, ao morrer, morrem também todas as grandiosas falas e sonhos e planos que nós temos. E esta fala de Jesus, esta fala toda de servir, perdoar, resgatar, salvar. Mortos não salvam ninguém. Este é o fato. Mortos não salvam ninguém. E por isso que ao redor daquela cruz, aquele dia, as pessoas começaram a zombar de Jesus, como em Lucas 23, verso 35, salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Eles não acreditaram que ele havia salvo ninguém. E por isso que a palavra da cruz, meus amados, é loucura para aqueles que estão perecendo. Como era loucura para as pessoas ao redor da cruz naquele dia. Lucas conta que um dos malfeitores estava ecoando a zombaria do povo. Isso um pouco mais na frente, verso 39. Esse malfeitor disse: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Tchan, 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 tchan. Que sorte para nós que morremos este dia ao lado do Senhor. Muito obrigado. Cadê a ressurreição e a vida? Mas o outro ladrão, o outro malfeitor, invocou o nome do Senhor, verso 42, Lucas 23, 42. Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Sabe o que acontece quando nós invocamos o nome do Senhor? Sabe o que acontece quando invocamos o nome do Senhor? Paulo cita o profeta Joel em Romanos 10, verso 13: todo aquele
quem invoca o nome do Senhor será salvo. Como que aconteceu com aquele ladrão que invocou o nome do Senhor? Mas não é só Joel, nem só Paulo que falou assim. Escuta as palavras de Davi em Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Salmo 86. É isso que aconteceu naquele dia. Jesus respondeu, Lucas 23, 42, em verdade lhes digo. Isso é dizer amém a si mesmo, né? É começar sua frase dizendo amém. Agora, eu pelo menos sou encorajado quando o irmão Charles solta um forte amém no meio da pregação, mas você acharia muito estranho se eu dissesse isso a mim mesmo. Isso não é natural, mas é o que Jesus disse. Em verdade lhes digo. Mas pensem no momento, ele está aqui morrendo numa cruz, sufocando. Para ele, o próprio respirar é muito difícil. Ele exige toda a força do seu corpo só para ele conseguir um pouco de ar nos seus pulmões. Então ele não tem fôlego para estar jogando palavras para fora. Talvez era mais ou menos assim que ele falou. Em verdade lhes digo. Numa hora dessa você não bota palavras para fora. Jesus construiu toda esta frase para dar o máximo de confiança, a máxima certeza àquele malfeitor que invocou o seu nome. Em verdade lhes digo, hoje você estará comigo no paraíso. Ali Jesus está morrendo, as pessoas ao seu redor desacreditando nele, zombando dele, mas até neste momento, pelo menos Jesus ainda acha que ele consegue resgatar alguém, salvar um. Agora, vamos nos colocar no lugar do malfeitor naquela vez. Será que o ladrão esperava ouvir algo diferente? Quando ele invocou o nome do Senhor, algo do tipo: puxa cara, tá difícil, hein? Você não está vendo o quanto estou sofrendo? Como assim? Eu não tenho tempo para salvar você. Ou talvez ele esperava ouvir: rapaz, depois de tudo que você fez, você vai me incomodar numa hora desta? Eu vou te dizer. Mas Jesus falou para ele: hoje estará comigo no paraíso. Hoje, não daqui a alguns anos, não assim somente depois de passar por um tempo de observação, ou de passar assim no banco de horas servidos. Este malfeitor, morrendo uma morte sórdida, pode morrer sabendo que para ele
esta morte não era seu fim. É lindo demais. É lindo demais. Jesus simplesmente cumpriu a palavra, atendeu aquele que o invocou. Este ladrão, ele não tivera tempo de decorar os 10 mandamentos, não foi para nenhum retiro, nunca passou pelo OANSE, ele não podia dizimar, nem ser batizado, ele não casou no templo, muito menos ele fez uma missão. Ele só invocou o nome do Senhor e morreu com as palavras preciosas do Senhor que disse para ele: hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Espero que você também tenha invocado o nome do Senhor. Espero que esta é a esperança de todos nós aqui. Invocar não é um talismã que usa cada vez que você está em apuros, ou como um gênio que você chama para fazer uma mágica quando você precisa. Invocar é se entregar a este Jesus, é buscar a salvação que Ele oferece, é querer o resgate que Ele oferece, o serviço que Ele quer servir você, com que Ele quer servir você. Meu amigo, Jesus veio para resgatar você. Se você rejeita este resgate, morrendo, morrerá. Paulo escreveu em Romanos 10, ainda: se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Entretanto, concluímos que a morte não é mais o desastre que parecia ser para os crentes. Paulo continuou em Romanos 10: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Será que você vai ser envergonhado? Aquele dia da morte de Jesus, 2 morreram sem serem envergonhados. Outro morreu aquele dia envergonhado.